Oiê! Hoje eu vim aqui para comentar com vocês sobre um livrinho que eu li. E livrinho é literalmente irônico, porque ele é um livraço. E eu simplesmente fiquei encantada por esse livro. Eu comecei esse livro na segunda-feira. Não vou lembrar a data exata, mas foi agora em novembro. Eu vou deixar por aqui. Eu acho que eu tenho anotado. E terminei ele na sexta-feira. Eu levei exatamente uma semana, porque eu ando lendo muitos livros durante o meu percurso de ida e vinda do trabalho. E quando eu chego em casa, eu foco em criar conteúdos e ler os e-books que eu tenho pra ler. Então, físico mesmo eu tô deixando pra ler, mas no transporte, porque eu não sou louca de levar meu Kindle no transporte público. Eu não consigo, gente. Não dá. Se eu for assaltada, é 400, 500 reais pra comprar outro Kindle. Eu já teria que fazer isso pra comprar um celular. Um Kindle e um celular ao mesmo tempo não dá. Então, eu fico com a possível perda aí só de um celular. Mas, de antemão, se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Josi, mas pode me chamar de Jo. Entre idas e vindas, estamos aqui e eu resolvi trazer esse vídeo pra cá, porque esse livro me impactou demais. E é isso, as minhas redes sociais estão na descrição. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu sumo, mas eu sempre volto. O livro em questão é Senhor Daniels, da Brittany Cherry. Eu não sei dizer muito bem o nome dela, mas esse livro aqui, ele é curtinho. Essa edição, temos de história mesmo, 333 páginas. E, gente, como eu posso dizer, resumir esse livro pra vocês em poucos minutos? Eu não quero que esse vídeo saia muito grande. Choro. Aqui o choro foi livre. Mas é muito importante ressaltar que eu entendo real a capa agora, finalizando a história, dá pra entender super o porquê das margaridas, porquê do preto e o porquê também de uns coraçõezinhos que tem aqui na lateral. Não sei se dá pra vocês verem tão bem, mas tem uns coraçõezinhos aí na lateral. Eu amei a escolha de capa. Eu acho que talvez tivesse uma capa que pudesse, como eu digo, ilustrar mais a história, mas numa ilustração. Tá perfeito, assim, a capa, sem pessoas na capa, sem bonecos ou fotografia mesmo de alguém. Mas eu acho que deveria ter mais elementos aqui. Acho que tá faltando algumas coisas aqui. Mas eu gostei muito dessa capa. Aqui a gente vai conhecer a Ashley, eu não vou saber dizer o nome, e o Daniel. Eu vou deixar escrito, é porque o nome dela é um pouco diferente mesmo, mas eu achei lindo. Se eu acertasse na pronúncia, esse nome ia ser lindo. Eles dois não se conhecem até uma viagem de trem. Ele já perdeu pessoas importantíssimas da vida dele e agora ele vai ter que continuar vivendo porque não tem alternativa. Ela perdeu a metade dela, literalmente. Eu não vou dar spoiler, mas ela perdeu a irmã gêmea dela. Não vou dizer como e nem dizer detalhes dessa perda, mas ela perdeu a irmã gêmea dela. E ela tá sem rumo, tá sem saber o que fazer. Ela vai ter que ir morar com um pai que nunca foi presente na vida dela. E ela vai se mudar para a cidade dele. Ela morava em Chicago e vai para a cidade dele em Deburgo, eu não, eu estou zero dicção para nomes de pessoas e lugares, tá? Mas eu vou deixar escrito aqui, não se preocupem. E nessa viagem de trem que ela faz de Chicago para a cidade do pai dela, ela conhece ele. Ela se encanta pelo olhar dele, o olhar azul e muito profundo, muito bonito. E ela fica encantada por esse olhar. E quando eles estão saindo da estação, ela fica sentada na mala esperando o pai dela. E ele fica lá distraído também encarando ela. Eu achei muito lindo porque ao passo de que ela também se encanta pelo olhar dele, ele também se encanta pelo dela. Eles têm uma breve interação ali entre eles. É, ele recita algo de Shakespeare, porque ela tava com um livro de uma das peças, se eu não me engano, na mão, fingindo que tava lendo para poder ver se ela parava de encarar ele, porque ele já tinha percebido que ela tava encarando. E ela fica de queixo caído,
porque ela não imagina que alguém conhecesse. Assim, não é que alguém não conhecesse Shakespeare, mas que alguém da idade dela fosse querer se interessar por Shakespeare, né? A gente sabe que é uma coisa bem mais intensa, mais melancólica, não é todo mundo que gosta. Eu confesso que eu fiquei tentada a pegar as obras dele para ler depois desse livro, porque teremos aqui muitas passagens de Shakespeare, das peças dele. E, gente, eu não sabia que era tão lindo. As passagens eu fiquei encantada. Eu imagino se eu pegar uma obra dele para ler. Mas acho que não rola não, porque eu não tenho muita mente, não. É. E ele fica encantado por saber que uma mulher tão jovem, né, uma garota tão jovem, se interessa por Shakespeare. O que acontece? Ela fica toda na defensiva porque ela não sabe como agir perante ele. Ela nunca teve que agir assim com outro cara, fora o ex-namorado dela. E ele convida ela pra ir ver ele tocar num bar da cidade em que eles estão agora, né? Na cidade que ele mora, a cidade que ela vai passar a morar. Ela meio que aceita, assim, né? Ela aceita receber o endereço, aceita receber o endereço e as instruções que ele passa, mas ela não confirma que realmente vai. Acontece algumas coisitas depois, né? Quando ela encontra o pai dela, eles não chegam a conhecer o pai dela logo de cara. E o contato que eles têm depois é de novo nesse bar. Quando ela resolve ir, ela simplesmente resolve ir lá e vai. E é muito emocionante. É o primeiro momento que ela entra no bar, porque ela sente muitas coisas em relação à irmã dela. E ele percebe. Ele vai ajudar ela e ele mantém super o respeito pelo fato dele ser desconhecido. Eles têm o primeiro beijo deles, mas calma, ele não se aproveitou por ela estar emocionalmente abalada. Ou foi uma coisa, ai, papum, a altura já vai enfiar o romance. Não. O romance deles dois aqui é muito bem estruturado, vocês não têm noção. O primeiro beijo acontece por causa de uma lista que a irmã dela deixou pra ela de coisas que ela tem que fazer antes de morrer. Coisas essas que a irmã dela não pôde fazer. E uma desses itens era beijar um estranho. Beijar um estranho. E eles se conectaram de uma forma tão grande que ela contou pra ele dessa lista. E lá tava. Beijar um estranho. Foi por isso que ele beijou ela. Não que ele não quisesse, ele já queria. Queria muito. Porque antes deles se encontrarem no bar, ele se martirizou por não ter perguntado o nome dela. Simples. Ele ficou tipo assim, como assim? Como assim eu não perguntei o nome dela? Eu achei lindo os olhos dela, tinha uma tristeza enorme. Gente, me pareceu tão profundo esse livro. Ele falava dos olhos dela, dando nuances a todas as coisas que ele viu ali, sabe? A tristeza, a alegria, a força, a garra. Aí ele se martiriza por não ter perguntado o nome dela. E no bar, ela diz, no final, bem no finalzinho, quando ela já tá indo embora, ela diz o nome dela. Mas é muito engraçado porque tudo entre eles se torna referência a Shakespeare. Na hora que ele pergunta o nome dela antes dela ir embora, na hora que ele pede, né, pede pra ela falar o nome dela, ela solta uma frase de Shakespeare. Peraí que eu vou pegar. Eu faço questão de ler pra vocês. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso. Eu não sei, gente. Eu nunca li nada de Shakespeare. Nem Romeu e Julieta, sinceramente. Eu sei que eu sou uma leitora de romance natas, mas eu nunca li nada de Romeu e Julieta. Não me lembro de ter lido um reconto de Romeu e Julieta. Já assisti alguns filmes na sessão da tarde, mas nem li recontos. E eu me senti tão conectada com cada frase que eles apresentaram aqui de Shakespeare. Gente, vocês não têm noção. Mas esse é o nível, entendeu? É o nível de profundidade. Mas voltando ali pra história em si, eles vão ter essa primeira interação até que ela vai pro primeiro dia na nova escola. Ela tá no último ano, ela precisa finalizar o último ano. E ele é simplesmente o professor de língua inglesa. Mas ele não fazia ideia que ela seria aluna dele. Porque em defesa dele, ela disse que tinha 19 anos. Só que em defesa dela, ela teve que repetir um ano. Porque quando ela era pequena, ela
teve que passar um ano fora. Ela não repetiu, na verdade. Ela passou um ano fora da escola porque ela ficou doente. Uma doença muito séria que ela quase morreu. E então, em vez dela se formar aos 17, 18, ela tava se formando aos 19. E pra piorar a situação, o pai dela é o diretor da escola. O vice-diretor da escola, especificamente. É, esse é o nível. Mas o que acontece é que eles vão sim tentar ficar longe um do outro, tentar manter a cordialidade de aluna e professor. Depois eles vão tentar uma amizade, porque eles viram que só aluno e professor não ia dar certo. Eles tentaram manter uma amizade, o que não deu certo. E o mais incrível é ver que, por mais que ela seja uma mulher muito linda, o corpo dela seja muito lindo, ele não dá ênfase a isso. Ele concorda e ele diz muitas vezes pra ela que ela é linda. Mas o que ele mais dá ênfase é no cérebro dela. Toda vida que ela recita alguma coisa de Shakespeare, ou toda vida que ele fala alguma peça de Shakespeare ou de outro autor de renome também, nas aulas, e ele vê que ela sabe, que ela entende a intensidade que é aquilo, ele fica mais apaixonado ainda por ela e é incapaz de não se apaixonar por ela. E é isso que eu achei muito lindo também na escrita, na composição da história toda, do enredo, porque ele não se apaixona pelo corpo dela, ele vai se apaixonando pelo cérebro dela. Eu gostei muito disso, dessa construção do romance deles. Simplesmente eu achei incrível. E por que que esse livro se tornou um dos melhores livros de 2024, se não o melhor livro de 2024? É porque ainda temos dezembro aí, né? Mas ele vai ficar entre os meus top 5, porque ele traz muito sobre o luto. O Daniel perdeu a mãe dele, perdeu o pai dele e praticamente tá perdendo o irmão dele. E ele tava no fundo do poço, só seguindo em frente, tocando, cantando, dando aula e seguindo em frente. Ele não se sentia vivo. Essa pode-se dizer assim que essa é a verdade. O único momento que ele se sentia mais vivo era quando ele estava dando aula ou quando ele estava tocando, mas fora isso ele não se sentia mais vivo. E a Ashe, eu não vou saber o nome dela. Eu queria, porque eu achei bonita a escrita. Ela também não se sente mais viva, porque já deve ser pesado. Eu não tenho irmãos, então é por isso que eu vou botar um Ashe aí. Já deve ser muito pesado você perder o seu irmão. Mas o irmão gêmeo, que tá literalmente do seu lado desde o ventre. E pra piorar a situação, quando ela era pequena, como eu disse pra vocês, ela passou um tempo doente. Então já era esperado que ela fosse morrer, não a irmã dela. Depois de anos, a irmã dela vai e falece. Então, tipo, os dois estão muito quebrados, os dois estão muito em volta do luto e eles se conectam ali. A Britney me botou aqui de frente com o luto de uma forma que eu fiquei, meu Deus, é isso. Em vários momentos aqui, passagens que a Ash fala e eu fiquei tipo, é esse o sentimento que eu tenho. Tem uma passagem específica que o Daniel fala aqui, que eu vou tentar achar pra vocês. Mas ele tem uma passagem aqui que ele fala muito certo. Que foi aqui que eu vi que esse livro ia ser incrível. Havia dois tipos de luto. Aquele em que a pessoa abria seu coração para o mundo, sem deixar de dar valor às coisas, e vivia cada dia como se fosse o último. E aquele em que a pessoa se fechava e vivia seu próprio mundo, incapaz de se conectar com os outros. Eu definitivamente não tinha escolhido a primeira opção. Isso daqui, eu fiquei tipo assim. Eu acho que eu tô igual o Dani. Talvez eu não tenha escolhido a primeira opção. 2024 foi um ano puxado. Aconteceram muitas mudanças. Trabalho fora, conviver com pessoas diferentes de mim, conviver com pessoas. Outubro foi literalmente o mês das bruxas, porque perdi minha cachorrinha, muita coisa aconteceu. Voltou aquela sensação de bagunça, voltou aquela sensação de eu tô perdida. Aonde eu tô?
há mais ou menos, vai fazer 3 anos em dezembro, há mais ou menos 3 anos, eu perdi uma pessoa muito importante e, de alguma maneira, parece que ela me levou junto. Parece que o que ficou de mim não tá inteiro e não tem como ficar inteiro. Essa é a sensação que eu tenho. E esse livro me entendeu de uma forma que eu não conseguiria explicar pra ninguém. Essa relação deles com o luto é constante, acontece muitas outras reviravoltas, eles perdem muitas pessoas e ela precisa lidar com o fato de que ela nunca se viu sozinha e agora ela tá sozinha. Ela tem o pai dela, tem a mãe dela ainda viva, tem uma madrasta que parece que não é muito normal da cabeça também. Tem os enteados do pai dela, mas que vão se tornar uma segunda família pra ela e é tão lindo e é tão triste ao mesmo tempo quando eu lembro o que aconteceu. Mas ela tá sozinha. Ela tá sozinha, porque acho que a conexão de irmãos gêmeos é tão grande, é tão firme, que a irmã dela não se via sem ela. E ela não se via sem a irmã dela. E agora ela tem que viver com isso e ela não sabe como viver com isso. E o Daniel sabe que ela tá se entregando a ele de uma maneira muito crua, porque ela se sente segura com ele. E sem ele ela não se sente, então ele fica meio que pensativo também sobre se manter ainda com ela, porque não é certo fazer isso com ela. Ela precisa se conhecer e se entender sozinha, e ele fica... Ele se sente egoísta, porque ele ama ela demais, ele quer isso pra ela, mas ao mesmo tempo ele quer que ela fique com ele. Então, em resumo da história é isso. A gente vai acompanhar 2 pessoas em lutos que perderam entes queridíssimos. Ela perdeu a irmã gêmea dela, ele perdeu a mãe dele primeiramente, perdeu o pai dele e tá quase perdendo o irmão dele. Circunstâncias diferentes, mas que não deixa de ser muito pesado. E os dois vão enxergar a dor um no outro, o luto um no outro, mas eles vão diariamente se apaixonar um pelo outro. Como eu disse pra vocês, ele acha ela muito linda, ela acha ele muito lindo, mas uma coisa que fica muito explícita e eu achei incrível é que eles acham a mente um do outro muito linda, a inteligência um do outro muito linda. E por vários momentos eles brincam que se sentem atiçados um pelo outro quando a mente deles começa a trabalhar. Eu acho que o preto também remete a toda a melancolia, toda não digo negatividade, mas todo o ar pesado e dramático que Shakespeare traz nas obras dele. E elas estão muito presentes aqui. Inclusive, eu quero dar outro adendo aqui que eu achei incrível e a editora Record tá de parabéns porque ficou lindo, maravilhoso, incrível. É que, se eu não falei em nenhum momento, mas o Daniel, ele tem uma banda que é Romeo's Cast, que é inspirada em obras de Shakespeare, passagens dessas obras. As letras da música também. E deixa eu ver se eu consigo botar pra vocês verem. Cada capítulo começa com algum trecho da música deles, de diversas. Aí esse trecho em específico é 1. Me dá seu telefone. 2. Me dá seu sorriso. 3. Encontra comigo. 4. Fica um pouco mais. Isso daqui resumiu muito, 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 muito a noite que eles tiveram ali, né, se conhecendo no bar, dançando. E também o primeiro beijo deles, que ele pediu o telefone dela. Ele achou incrível o sorriso dela e ele queria mais, fazer ela sorrir muito mais. Ele perguntou se eles poderiam se encontrar, eles marcaram até na biblioteca. E ele queria que ela ficasse mais, mas ele sabia que já estava muito tarde, que ela precisava voltar pra casa. Isso aqui resumiu muito, muito, muito o primeiro beijo deles ali, né? O primeiro momento deles ali, se permitindo ter algo. Antes de saber que ele era professor dela, tá, gente? Bem antes. Ele não se envolveu com a aluna dele porque ele quis, assim, né? Ele se envolveu com ela sem saber. Ele continua envolvido porque ele quis. Isso é fato, não tem muito o que eu fazer. Mas eu queria terminar esse vídeo com um trecho. Então, antes de falar esse trecho, hoje eu vou pedir pra deixar seu like se você gostou, se inscreve no canal se você
acha que vale a pena. E leiam, por favor, esse livro é incrível, é de uma intensidade enorme. E eu tenho certeza que eu não consegui passar 1% do que esse livro é. Eu vou ler o trecho pra vocês e dizer tchau. Minha bondade é tão ilimitada quanto o mar, e tão profundo como este é o meu amor. Quanto mais te dou, mais tenho, pois ambos são infinitos.